Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Você já sabe, o podcast que traz gente que fala dos seus negócios de verdade, que vivem o dia a dia. Não estamos trazendo ninguém aqui que ouviu dizer, que leu no livro, que viu no filme. É quem de fato arregaça a manga e faz acontecer nesse Brasil doido em pleno 2025. Acho que hoje é o primeiro episódio de 2025. Depois de 12 primeiros episódios da primeira temporada, esse episódio é um episódio especial, né? Especialíssimo. Só isso, especialista. Só Vamos que vamos. A gente sempre fala sobre o nosso principal parceiro ao longo dessa primeira temporada, que é a BWA Global, que é um escritório de contabilidade, um escritório que faz assessoria contábil de vários parceiros no Brasil como um todo. É um dos maiores escritórios contábeis do Brasil e não por menos, hoje a gente trouxe um cara que é sócio dessa empresa, nosso parceiro. Primeiro, agradecer muito dessa primeira temporada, vocês estarem com a gente. Acredito que tenha sido uma troca muito boa e um aprendizado mútuo. Então, para a gente destrinchar todos os assuntos que, cara, você é empresário, você sabe, a principal dor que você tem é o imposto que você paga, talvez seu principal sócio é o governo brasileiro. Então, como é que você faz para reduzir essa carga tributária, entender um pouquinho mais sobre ela? A gente trouxe o Everton Generoso, que vai falar com a gente hoje sobre muitos desses tópicos que a gente sabe que dói no nosso bolso. Obrigado, Everton. Obrigado pela presença. Vamos trocar um pouquinho mais hoje sobre esse assunto que dói no bolso do empresário, né? Verdade, Michel. Bom, obrigado aí pelo convite, Sharon e Michel. Para mim é uma honra muito grande fazer parte, não só desse episódio, mas também de toda a jornada aqui do Aquele Podcast, que vocês têm trazido muitos insights muito bacanas aí ao longo desses 12 episódios. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos esperar contribuir com vocês. Tamo junto, valeu. Começando pelo princípio, né? A gente fala sobre BWA, eu sempre comento, e muitos episódios acaba que o assunto tributário ele volta. A gente fala sobre as dificuldades operacionais, a gente fala sobre e-commerce, a gente fala sobre cultura, gente, mas volta e meia, os próprios entrevistados falam, cara, e realmente vocês falaram no início a questão tributária, a gente aprendeu muito, a gente errou lá atrás, a gente tinha um contador que acabou por algum momento se equivocando numa alíquota ou alguma, enfim, adequação, e a gente precisou aprender muito sobre o assunto. O que é a BWA Global? Como é que é o escritório? Que eu sempre falo, presença nacional. O cara fala, pô, mas meu contador é um senhorzinho que atua no escritório com mais a filha e 2, 3 amigos ali. Por que a BWA é tão grande? O que aconteceu nos últimos tempos que vocês têm essa pujança toda nacional? Bom, a BWA nasceu em 2020 um projeto e um produto de uma fusão de 3 empresas contábeis, né? Uma no Rio de Janeiro, uma do Rio Grande do Norte e uma lá no estado de Pernambuco, né? E ao longo desse caminho, nós crescemos bastante, né? Fizemos muitos investimentos a nível de inovação, tecnologia. Abrimos outras praças como São Paulo, Brasília, lá na Paraíba, enfim. Então, hoje a gente consegue ter uma atuação nacional, né? A gente atende a 100% dos estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, isso é um número muito, muito bacana, eu me orgulho muito. E, enfim, então, a gente consegue ter escritórios no Brasil, em várias direções do Brasil, mas atendendo com equipe especializada em cada um dos estados. E o foco é pequeno, médio, é o grande, é multinacional, o MEI, você não pega o MEI. Qual é o principal foco que vocês conseguem atender com muita propriedade ali? Bom, Michel, a gente tem produto para cada tipo de segmento e cada tipo de tamanho de cliente. Então, nós temos células de atendimento produtos para pequena empresa, né? Para o microempreendedor, a gente ainda não atende, mas de microempresa a empresa de pequeno porte a gente começa atendendo, as médias empresas e as grandes empresas. Então a gente atende eu digo o seguinte, tem CNPJ, não é MEI, a BWA atende. A gente só precisa adequar ela ao produto certo, né? E uma coisa, a gente se apresenta obviamente como BWA, mas o que é a BWA? É uma empresa, de fato uma empresa contábil, mas hoje, quando a gente tenta se apresentar no mercado, a gente não se apresenta como uma empresa contábil, a gente se apresenta como uma empresa de eficiência tributária. Tá? Eu pessoalmente faço uma analogia que quando alguém vai comprar um Rolex ou uma bolsa da Chanel, ele não está buscando um relógio, não está buscando uma bolsa, Verdade. Ele está buscando algo. Então, quando alguém busca a BWA, a gente tenta entregar como uma empresa que não entrega só a contabilidade. A contabilidade é a bolsa e é o relógio. Entendi. Mas o que a gente tenta entregar eu vou te entregar mais dinheiro no final do mês, porque eu vou te entregar um projeto de eficiência tributária no qual você vai reduzir os seus impostos dentro da lei e melhorando a tua lucratividade. Se você pegar as 4 principais, ou os principais despesas ou custos de uma empresa, você vai pegar custo, CMV, né? Você vai pegar custo de ocupação, pessoas e tributo. Então, eu não consigo resolver a sua vida, ocupação, pessoas,
e CMV, mas eu consigo resolver numa das linhas, que é uma das principais linhas da DRE. Como você muito bem falou, o governo é um dos grandes sócios do negócio, às vezes até majoritário, para alguns segmentos que tem uma margem muito reduzida. Ele, às vezes, é majoritário, eu digo fisco estadual, municipal ou federal, mas o fisco, de uma maneira geral, ele acaba sendo um sócio até majoritário da sua empresa. Então, a BWA atua para reduzir a participação societária desse seu sócio, que é o governo. Tem mais do que até o que o Michel falou, assim, de nós, como empresários, temos que aprender. Tem a galera que não quer aprender, que não quer lidar com isso e trata isso como um assunto do tipo, cara, não, é isso. A contabilidade vem com o peso, principalmente de quem é leigo e que não entende, assim. E é onde que eu vejo isso, BWA como uma solução, assim, que vai chegar mais do que só uma contabilidade, cara, você pode melhorar aqui, reduzir ali. Então, acho eficiência, né? E principalmente para quando você não tá lidando, tipo, com CNPJ ou CNPJ que tem um escritório contábil dentro da empresa. Você está lidando com um dono que tem todos os BOs do dia a dia e, pô, fala mais isso, fala, cara, não quero lidar. Mas não lidar não resolve o fato que é importante, que a sua margem está sendo comida ali de alguma forma. E não é só no tributo. A gente também consegue melhorar dados. Às vezes, empresas têm uma DRE, que é um projeto simples, um produto simples baseado na contabilidade da escrita, e aí o dono não tem acesso a uma DRE de qualidade e ele não consegue tomar decisão porque ele não conhece os números. Então, a BWA, a gente obviamente organiza a DRE e ajusta, em alguns casos, DREs, até a DRE gerencial, porque tem algumas despesas que a companhia registra, mistura sócio com pessoa física, enfim. A gente sabe que nem sempre tudo é perfeito, então a gente consegue também dar um apoio no gerencial para melhorar os dados, melhorar os números, para que o empresário tome uma decisão baseada na racionalidade. É muito legal você trazer esse lado que viralizou há muito tempo atrás em um outro podcast, o cara falando sobre, tributo eu não pago, lá na frente eu renegocio, isso gerou uma polêmica absurda e é bom, e óbvio que o óbvio tem que ser dito, né? Você falou tudo dentro da lei. A melhor forma tributária da gente encontrar a menor alíquota que você pode pagar dentro da regra do jogo, né? Dentro das 4 linhas, como diria o ex-presidente. E no Brasil que a gente vive, muito do seu diferencial competitivo às vezes não está nem no produto que você vende, sim na alíquota tributária que você reduz ou que você adequa da melhor maneira. Às vezes o preço é o mesmo, o produto é muito similar, só que um faz muito mais dinheiro porque está dentro dessa adequação. E você me citou vários exemplos numa outra reunião que a gente teve há tempos atrás, que vocês atendem vários grupos, por exemplo, grupos de alimentação, e, enfim, o grupo Rão, Burguês e vários amigos em comum que nós temos, da galera que tem que vir aqui. Aliás, vai ficar o convite para vocês todos que sabem que eu estou pendente no convite e vai chegar a hora. A importância da adequação tributária, né? Você vai falar, por exemplo, na alimentação, tem vários casos famosos, como o waffle, o bombom que virou waffle, o sorvete que vira sobremesa. Você tem o combo que você bota o maior valor na alíquota menor de imposto, que acho que é a bebida, né? Bebida. Esses entendimentos, vocês conseguem, e eu acho que é o mais legal, vocês pegam a empresa, olham todos os produtos que eles atuam, né? E conseguem adequar e encaixar melhor tributo. É isso que vocês conseguem, essa inteligência vem também dessa eficiência? A gente analisa primeiro, entende o que a empresa entrega e com um pouco de criatividade e conhecimento técnico, a gente tenta adequar aquelas necessidades. O combo é clássico, né? A bebida, ela já foi tributada na indústria pela substituição tributária do ICMS e já foi tributada também pelo PIS/COFINS do regime monofásico. Então, nada mais, quando o estabelecimento final vende a mercadoria, ele já retira aquela tributação lá daquele produto. Então, você pega o refrigerante, ou o chopp, a cerveja, pode ser até num almoço, por exemplo, você citou o combo do McDonald's, mas eu vou dar um outro exemplo. Um combo fiscal de um almoço executivo. Os restaurantes estão ali dentro da hora do almoço com... Você que tem restaurante, fica ligado nessa agora. Essa dica é boa. Vamos lá. É boa. Você tem lá o almoço executivo, você tem um prato de 50, um refrigerante de 10, por exemplo. Às vezes você não está vendendo o teu refrigerante, porque você não está fomentando aquele teu refrigerante. Mas se você baixa o preço do refrigerante, mas ajusta o preço no teu combo fiscal, talvez quem esteja pagando a conta não é nem o seu cliente, nem você, é o governo. Então, essa é uma sacada bem bacana para quem, por exemplo, tem restaurante. Legal. O cara que tem pizza, uma pizzaria. Você não come pizza com água, é difícil, né? Você come uma pizza com refrigerante. Então, fomenta mais o teu refrigerante, ou adequa a preço, ou melhora a tua margem. Isso é legal, porque assim, muita gente talvez faça o combo, mas não saiba do benefício tributário que isso tem. Ele faz o combo pela necessidade, porque ele sabe que todo mundo que come pizza vai tomar refrigerante, mas ele não enxerga isso como uma oportunidade.
de melhorar a carga fiscal dele, ou melhorando a rentabilidade do negócio, ou até mesmo repassando aquele desconto no preço, que ele vai melhorar a venda, certamente. A venda, vai aumentar a venda, aumenta o Porque a ticket gente tava médio. falando disso lá fora agora, assim, porque é isso, você fala, mas o McDonald's é o McDonald's, o biscoito é o biscoito, mas Balduca é tudo Balduca. isso que serviu para eles, com o olhar, pode servir para o seu negócio, para uma própria pizzaria do bairro, que às vezes acha que é só Tá um jeito de expandindo. vender a Coca, e não, é um jeito de você se beneficiar. Muito legal, não tinha Exatamente. noção. Isso vem um entendimento muito grande da sua adequação tributária como um todo. Aí tem um outro exemplo muito legal para quem vende, para quem é bar, né, e vende a caipirinha. A caipirinha tem um ICMS da bebida alcoólica ali, mas nada mais é do que um shot de limão com uma dose de vodka. Aí se você coloca ali, quanto é diferente. Essa é um pouco polêmica, com uma dose de criatividade você pode separar, né, o limão, o gelo da cachaça ou da vodka, né, ou vender a caipirinha. Esse é um tema polêmico, mas é aquela história. Às vezes tem empresa que opta por um caminho de sonegação quando ele poderia optar por um caminho de correr certos riscos. Da discussão tributária. E aí vira uma discussão tributária. Se você for analisar discussões tributárias, você tem, enfim. N e aí, casos. exatamente. Então pode parecer bobagem, mas às vezes você tomar certos riscos pode ser o dinheiro mais barato que você vai tomar no mercado. Um outro exemplo, a gente fala essas estratégias, elas cabem para quem está no presumido e no lucro real. Quem está no simples também tem alguma maneira de equacionar ou reduzir a carga? Combo fiscal é uma estratégia do Simples Nacional. Tá? Seja ele qualquer regime tributário, você tem, por exemplo, combo fiscal, falando de alimentos. Falando ainda de alimentos também, muita gente não sabe, mas a gorjeta que se paga ao garçom, ela com uma simples ação de mandado de segurança vai ser deferido, já tem casos julgados no STJ que deferem a não incidência da tributação federal e estadual dentro do Simples Nacional. Então, muita gente não sabe. Então, a gente faz um diagnóstico tributário, a gente pega muito, e a gorjeta, normalmente, ela varia entre 10% e 14% do valor da conta. Então, você imagina se retirar de 10% a 14% da sua tributação. Cabe no Simples Nacional. Então, você que é restaurante, está pagando o imposto sobre a gorjeta que seus funcionários recebem, pode ligar para o Everton aqui, manda um WhatsApp lá que tem como reduzir essa alíquota. Sem dúvida nenhuma. E dependendo da ação, você ainda consegue restituir os últimos 5 anos. Esse é um ponto legal que eu tinha deixado na pauta do final, mas que vocês também fazem, vocês atuam, né? Porque muita gente, quando vai fazer o diagnóstico que vocês sugerem, encontram também ali os valores a serem ressarcidos, pagos a maior. Vocês têm esse braço dentro da BWA que faz o ressarcimento, atua em parceria com alguém? Como é que funciona esse lado? Nós temos... a BWA é uma empresa hoje com 420 colaboradores. Então, nós temos o nosso time fiscal, que ele vai tocar ali o dia a dia das empresas, e nós temos também a nossa diretoria de performance, que vai atuar identificando as oportunidades e trabalhando nelas, né? Então, evidentemente, se a gente tiver algo que a gente identificou de melhoria de performance dali para frente, a gente só acerta a casa dali para frente. Mas, se a gente identificar que tem alguma oportunidade que tenha ficado para trás, a gente também consegue fazer o pedido de restituição, seja judicialmente ou até administrativamente. A BWA consegue atuar até nesse braço jurídico, né, através do nosso sócio, que é advogado, tem o escritório dele, mas faz parte ali da estrutura BWA, até em casos jurídicos na área tributária. Pô, legal. E a gente costuma ter muito aquela visão de que o contador é ou um amigo da família, ou aquele contador que já fazia do meu pai, do meu avô, alguém que tenha relativamente uma certa proximidade ou alguma até intimidade, mas que por vezes deixa a desejar em muitos aspectos. E algo que o Rafa sempre fala comigo, fala, Michel, se você conhece alguém que tem esse tipo de contador com muita proximidade, não precisa assustar. A BWA consegue também atuar em conjunto via uma assessoria. Assim, eu tenho meu contador que eu gosto muito. Eu consigo também ter a BWA como um suporte ou como um olhar como e depois a gente também, né? uma análise. A gente tem um produto chamado Compliance, que nada mais é do que a revisão da contabilidade ou externa ou até a contabilidade interna. Às vezes as empresas crescem demais e sentem necessidade de ter uma proximidade com a sua contabilidade. E aí resolve internalizar. Mas quem é que gerencia essa contabilidade interna? Então, a BWA entra com o produto de compliance, também fazendo as revisões mensais das entregas da contabilidade interna ou até mesmo da contabilidade externa, porque muitas empresas têm um carinho, uma lealdade, um vínculo, e acha importante manter aquele vínculo, e a gente também acha importante manter
né? A gente não quer ganhar mercado a qualquer preço, a qualquer custo. A gente quer ganhar mercado pela nossa qualidade, pelo nosso produto. E uma dúvida, assim, a gente tem muito amigo nossos que são de cartório, como que eles têm que estudar e se atualizar o tempo todo, porque a lei muda o tempo todo. Imagino vocês, nível Brasil, mais do que lidar com as mudanças aqui, é saber as mudanças todas, em todos os lugares e estar sempre se atualizando. Como é que vocês fazem para conseguir passar isso? A gente separa em células de especialidades. Então, a gente tem um time voltado para Sul-Sudeste, um outro time voltado para Centro-Oeste, um time voltado para Norte-Nordeste. Então, a gente consegue separar. É impossível você acompanhar todas as particularidades de todas as atividades que nós temos a nível Brasil. O Brasil é enorme, são vários estados, com cada uma com sua particularidade. Então, até que venha a reforma tributária, essas particularidades sendo tratadas dentro de cada estado. Então, a gente precisa segregar também no nosso time de especialistas. E vocês já usam, tipo, IA para acompanhar a tecnologia? A gente está trabalhando, não tem como não falar de contabilidade, não falar de IA. A gente tem, obviamente, alguns dos nossos robôs, né? Mas a gente está expandindo ainda a nível de estudos e para criar algum produto de inovação. Hoje a gente tem um produto de perguntas e respostas do imposto de renda. Né? Isso funciona super bem, imposto de renda pessoa física. Então, quem quiser, por exemplo, às vezes a gente recebe muitas perguntas e tal, a gente repassa, olha, trabalha esse texto aqui junto com o nosso robozinho da BWA. Maneiro. Super legal. Pô, legal. E o Rafa me contou que vocês fazem reunião de manhã cedo, trazendo os principais casos e eles entram para discussão. Acho que isso é um grande... o lado bom de ter feito fusões e aquisições é que não só a estrutura nacional, mas você tem boas cabeças pensando em conjunto em prol da empresa, né? Cada sócio tem a sua peculiaridade, sua visão, e acho que vocês discutem também os principais casos, ou um caminho que, estou com uma empresa tal aqui no Rio, que está com substituição tributária ou que tem um benefício fiscal aí em Fortaleza. Como é que a gente consegue adequar melhor? É um diferencial também. Né? É um baita diferencial. A gente tem as nossas discussões sempre de alto nível, né? E, claro, ninguém sabe tudo. Isso é algo que a gente precisa ser claro, né? Bem claro, né? Mas a gente consegue, com o volume que nós temos de pessoas qualificadas, sócios, a gente consegue ter ali uma multidisciplinaridade para atender a vários segmentos e, enfim, essas trocas. Exatamente. A gente vive num varejo em 2025 muito diferente de 20, 30 anos atrás. Né? Não é novidade para ninguém que o varejo da década de 70, 80, na questão tributária, eu vou falar que era muito diferente, para a gente não entrar em muitas polêmicas aqui com os varejistas de antigamente. E cada vez mais a gente fala, o cerco está fechando, né? na questão da sonegação, na questão daquela maracutaia que era feita no passado, e a gente vê cada vez um olhar até profissional. Eu brinco, né? A gente está vendo as novas gerações assumindo os negócios dos pais e a galera que está de fato preocupada em estar adequado, desde o sistema e tudo mais. O fato é que em 2025, no início do ano, teve uma grande polêmica sobre o imposto do Pix. O governo lançou, veio um vídeo do Nicolas que teoricamente foi o que derrubou. O fato é que o Pix é uma das plataformas que serve para você monitorar aonde está indo o dinheiro do brasileiro, assim como o Drex, assim como outras instituições, outras atitudes que serão tomadas num curto prazo, né? Nos próximos 2, 3 anos. Toda a movimentação, não só o cartão e o Pix, como todas as outras que não sejam dinheiro vai estar sendo vista. Como é que vocês viram essa movimentação? Muito cliente ligou para vocês preocupado com o Pix, começou a parar de receber o Pix, depois volta atrás do Pix. Como é que foi a visão de vocês? O que vocês estão aconselhando, né? Tirando casquinha desse bate-papo, como é que vocês estão aconselhando em relação a isso? Bom, como acho que aquele vídeo foi emblemático, né? O governo, em tese, não ia criar nenhum tributo pelo Pix, mas haveria um monitoramento natural. Que na hora que criasse também já ia estar todo... Exatamente. Quando você tem pequenos movimentos do governo em questões tributárias, como a antiga CPMF, basicamente o governo não estava muito preocupado com a arrecadação da CPMF, embora fosse, na época, uma grande arrecadação. Mas ele era um imposto regulatório. Porque você pagava o teu imposto pela saída do dinheiro bancário. Ou seja, ele sabia quanto saía de dinheiro na conta, consequentemente, quanto circulava de dinheiro. Então, o monitoramento... Só que o governo lá atrás não fez muita coisa com isso. Ao longo desses anos, teve ali o monitoramento da Decred, que é a declaração das informações de cartão de crédito, então todo mundo sabe que vendeu com cartão de crédito, você não tem o que fazer.
né? Já está tudo declarado no ato da compra. Exato. E o Pix, ele, em algum momento, ele vai acabar indo pelo mesmo caminho. Então foi uma enxurrada de ligações, mas hoje o Pix já tem um monitoramento de valores de R$6 mil para pessoa jurídica e R$2 mil para pessoa física, né? Mas ele é por operação. A norma lá da instituição normativa lá da Receita Federal seria pela movimentação, mensal, que obviamente seria um caos para quem trabalha errado. A verdade é o seguinte, hoje não tem muito mercado, não tem muito espaço para sonegação, tá? Não tem muito espaço para jeitinho. O que você tem muito espaço e ainda vai ter até o final da reforma tributária é planejamento tributário, tá? E aí você pode ir para um planejamento tributário mais arrojado ou menos arrojado. Depende do teu apetite. Ou depende de quanto está custando o dinheiro para você. Sim, verdade. Então, e falar de planejamento tributário não dá para falar sem a gente usar um artifício do planejamento societário. Esse é um ponto legal de falar também, de trocar. Por quê? Por exemplo, digamos que você do varejo e tem a sua frota de veículo que faz transporte entre as lojas, né? Esse carro é de quem? É da empresa? Por que você não abre uma outra empresa e aluga esse carro para o varejo? Toma crédito de PIS e COFINS, paga na empresa empresa de locação, ou simples, ou até mesmo lucro presumido, que seja lucro presumido pagando 16,33%. Você vai tomar de crédito 43% no teu varejo. Então, quem é que faz isso? Aí eu estou falando de carro, mas a gente pode abrir para galpão, para imóveis próprios, imóveis da família, enfim. E aí a gente melhora muito a eficiência tributária. Então, falar de planejamento tributário é falar também de planejamento societário. E aí emenda também numa questão até mesmo de planejamento societário e planejamento sucessório. Por quê? Há uma tendência também com a reforma no aumento no ITD ou ITCMD, né? Enfim, aqui no Rio chama ITD. Traduzindo, Imposto de Transmissão Causa-Morte. Hoje, esse imposto ele é de 4% a 8%, né? E ele pode virar até 16%. E é uma tendência que esse imposto seja aumentado. É uma tendência. Como nos Estados Unidos é enorme esse imposto. Né? Não, pode chegar até 40%. Pode chegar no estado da Flórida 43%, né? Dependendo... Ou seja, o cara construiu um patrimônio de $10 milhões, veio a falecer. Se tem na pessoa física, ele perde $4 milhões e 300 mil na transação para os filhos. Mas aí ninguém deixa nada na pessoa física, né? A estratégia lá fora. Por isso a estratégia até de brasileiro é montar uma offshore, muito comum, BVI. Enfim, você cria uma outra estrutura onde as pessoas físicas participam dessa estrutura offshore, né? Que são donos de uma estrutura nos Estados Unidos, você tem patrimônio lá. Legalizado de forma... Legalizado. E hoje, aqui no Brasil, não tem tributação causa-morte para bens no exterior. Ou seja, o custo é zero numa sucessão. Mas falando de Brasil, você pode trocar o atual 8% de TD por 3% de TBI, quando você faz uma transação de imóvel. Então, pode ser que no futuro essas transações fiquem cada vez mais caras, né? Então, é até um convite que eu faço para todo empresário que tem patrimônio na pessoa física, fazer uma avaliação no médio e longo prazo. E um outro ponto importante e positivo, que a reforma ela não vai abocanhar esse tipo de estrutura. Vamos entrar no tema reforma tributária já, mas eu queria estressar um pouquinho mais a questão da societário, né? Da societária e também da transação de sucessão empresarial, porque é um tema que eu particularmente vejo bastante. Vários amigos na faixa dos 30, 25, 35 anos começam a assumir a empresa dos seus pais e o pai, por vezes, cara, eu construí isso aqui, não quero falar de sucessão, não estou nem perto de morrer, não fala desse assunto comigo. Vocês auxiliam também nessa questão sucessória no que diz respeito à sociedade, à concepção da empresa? Vocês têm uma empresa no Simples aqui, eu tenho uma empresa no presumido, abre uma no real e uma no presumido, faz a adequação entre elas, puxam a sociedade do seu filho. Enfim, vocês auxiliam também nesse aspecto? Todo esse planejamento tributário / societário voltado para a redução de carga tributária, né? Com essa finalidade. Com essa finalidade a gente atua. Quando se fala na transferência, por exemplo, sucessão mesmo. Na sucessão da empresa, a gente traz parceiro para ajudar a falar. Porque
Você pode pegar uma família com dois por exemplo, envolve outras coisas. Com irmãos e um quer a empresa, outro quer os imóveis, um tem fit cultural com a empresa, o outro não tem, aí já vira uma questão mais delicada. Não, já vira uma questão mais delicada que... exatamente. Aí mexe com valuation, que a gente apoia no valuation, mas às vezes são questões muito pessoais. E aí realmente é melhor um mediador. Abertura de offshore, concepção dela, vocês conseguem auxiliar nesse ponto? Brasil exterior. A gente Brasil consegue apoiar nessas estruturas e no desenho também. Pô, muito, muito bom. Brasil, janeiro de 2025, aprovou a reforma tributária. Tema que foi muito discutido ano passado. Votação a toque de caixa para atender algumas demandas do governo, a oposição brigava de um lado, a situação pressionava do outro. O fato é que fizeram até um evento na semana retrasada e assinaram lá a reforma tributária. Na visão do governo atual, dizendo que é para simplificar, de fato vai simplificar, é o IVA e o IBS. Na visão daqueles que vivem o dia a dia, acham que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, tem muita lei complementar, tem muitas... no Brasil tem aquela máxima, essa lei não vai pegar, existe isso, infelizmente. Mas o fato é que, apesar de ainda ser embrionária a discussão, é para daqui a 2032, né? 2031. Isso. 33 começa, até dezembro de 32 é o último período. Temos aí 7 anos, porém, assim como o varejo de moda, que tem a lei da cadeia da moda, tem o Compete no Espírito Santo, tem a lei do couro para quem é varista de couro, essa transação vai começar a acontecer gradualmente ao longo do tempo. Apesar de ser embrionário, o que a gente já pode falar sobre reforma tributária e o que a gente pode talvez alertar os amigos do varejo que fiquem de olho nela? Acho importante a gente ter... o primeiro ponto é que a gente para com aquela guerra fiscal, né, de guerra de barreira fiscal, guerra de onde é tributado o meu item. Isso aí, a reforma, ela, de fato, foi bem positiva. A tributação ela vai ocorrer no destino, onde está havendo o consumo e não onde há a produção. Exemplo prático, produzo no Rio um biquíni e vendo em São Paulo. A tributação vai para São Paulo, vai para o estado de São Paulo. Então, naturalmente, o governo vai é o que se espera, né? Vai transferir para São Paulo toda aquela arrecadação, né? Agora, estados que têm uma arrecadação curta, porque a população é menor ou de baixa renda e tal, o governo vai ter que se equilibrar. Isso aí é um dos pontos polêmicos da reforma, ele vai ter que se equilibrar o prato ali para poder levar mais recursos para aqueles estados, porque, em tese, a população de São Paulo e do Rio é muito maior, consumo muito maior, em tese, a tributação teria que ficar mais aqui. Esse é um ponto, a ponto da tributação no destino e não mais na origem. Né? E aí era muito comum as empresas pensarem em planejamento tributário, pensarem em algum benefício fiscal, levando a sua fábrica, levando o seu centro de distribuição para alguns estados. Nordeste, Espírito Santo. Espírito Santo mais comum, mas enfim. Santa Catarina também tem um polo muito importante lá. Então esse é o primeiro ponto, passa a ser no destino. E o fim gradativo dos benefícios fiscais. Essa é uma grande polêmica, né? Então, quem tem Compete, Rio Log, Lei da Moda, Lei Rosinha, enfim, Lei do Couro, infelizmente, ao longo do tempo... Lei de bar e restaurante também? Bar e restaurante está mantido. Está mantido? Porque a reforma ela veio, em tese, para simplificar. Todo mundo ficaria na mesma alíquota, no mesmo plano. Aí, ao longo do tempo, com o lobby, cada setor foi criando. E aí passou a reforma tributária a não ser tão simplificada. Porque no Brasil nada pode ser tão simplificado quando se fala de tributo, né? Então, alguns setores, né, vão manter algum regime especial. Né? Então, bares e restaurantes é um deles. Show. Serviços médicos também, hospitalar. Cadê o varejo se unindo, gente? Cadê a moda indo lá brigando? Varejo ainda, porque no Brasil, quando se fala de tributo, nada é para sempre. Então, o varejo, por hora, está fora de algum regime especial. O que o governo promete fazer, e aí vale cena dos próximos capítulos, ele vai criar um fundo de compensação para a perda dos benefícios fiscais. Como vai ser gerido esse fundo, como vai ser distribuído esse recurso, não sabemos. É algo que ainda são cenas para os próximos capítulos. Né? Mas as empresas precisam hoje... Então, se eu tenho uma empresa que vai fazer um grande investimento para mudar o seu parque fabril ou mudar o seu centro de distribuição, para
analisa com carinho para saber se você vai ter um retorno sobre o investimento com aquele uso do benefício fiscal, levando em consideração que ele é provisório. Meio que assim, só 2033, mas assim, eu tô fazendo a coleção de 2027, 2033 pra mim tá logo ali. Então requer você fazer um planejamento pensando que lá na frente isso pode mudar. Então alguns investimentos altos não valem tanto a pena. Tem que fazer com mais, tem que fazer mais conta, cautela e tem que fazer conta. Tá? Outro ponto que eu acho extremamente importante também é que essa nova formatação da tributação para as empresas que tributam sobre lucro presumido, né? Ou seja, elas pagam o seu PIS e COFINS através do seu faturamento bruto, sem levar em consideração o que entra de insumo, o que entra de despesa. Né? Esse movimento ele vai mudar completamente, porque você vai pagar o IBS e o CBS, que é o que vai substituir ICMS, IPI, PIS, COFINS, você vai pagar sobre um produto final, ou seja, receita menos custo, menos despesas, mesmo na tributação do lucro presumido. Ou seja, as empresas vão precisar ter um controle de muito empresa maior de lucro real, porque, afinal de contas, ela só não vai pagar o tributo sobre o que é lucro real, o imposto de renda e a contribuição social, porque continua sendo ainda no presumido. Tenho minhas dúvidas, inclusive, se até o final de 2032 não vai haver uma outra reforma do imposto de renda e contribuição social, porque está ali latente que vai acontecer alguma coisa, por hora não. Então, em resumo, lucro presumido vai precisar tomar crédito de toda a entrada. E aí é o que provavelmente vai movimentar muito o mercado. Por quê? Quem hoje toma nota, quem hoje não toma crédito de nada, vai passar a tomar. Vai passar a tomar. Vai pedir tudo. Então, aquele fornecedor, eu faço meia nota. Então, a gente não precisa... Aqui é um lugar livre para falar. Pode falar mesmo de negócio. Aquela famosa meia nota ou nota menor, se ele fizer algo, tende a morrer. Porque ele quer tributar, ele quer entrar com o máximo de despesa possível para tributar o valor possível. Ele vai precisar tomar mais crédito para pagar menos imposto. A grande... Dentro do varejo tem muito franqueador, né? Que vive no modelo, enfim, franqueado, onde ele faz o royalty sobre o serviço, né? Enfim, e até tem royalty sobre o produto. Esse é um setor que tende a ser muito sofrido. O setor de serviços ele foi muito prejudicado com a reforma, porque a gente vai sair para uma alíquota de 28%. Saindo de 6, 8. Estamos falando, antes um franqueador, por exemplo, saía de 13,33 até o máximo de 15, somando ali o adicional do imposto de renda. Agora ele vai de 28 de um produto em tese de receita menos despesas. E qual é a despesa de um franqueador? Por exemplo, mão de obra. Mão de obra é a maior despesa que um setor de serviço tem. Mão de obra não é dedutível para a base de cálculo nova com a reforma. Então, esse é um ponto baita polêmico. Então, a sua folha de pagamento ela não vai ser dedutível. Consequentemente, é um setor que vai ser muito prejudicado. Então, ele vai para uma tributação de 28%, muito alta. Maior o dobro que ele tem hoje. Maior alíquota do mundo, mais o imposto de renda e contribuição social. E aí, aqueles 28%, ele vai tomar crédito de algumas coisas só. Mas o cara da franquia que seja de moda, de calçado ou de tudo, alimentação. O que torna ele melhorando a margem é ele ser um simples, ele ser menor, né? Então. E talvez. Vai viabilizar. O Simples ele não foi alterado na reforma, mas o grande franqueador ele não está no Simples Nacional. Não cabe para ele. Não cabe e o Simples Nacional para o franqueador é muito ruim também, porque é pelo anexo 5 do Simples Nacional. Se a gente detalhar muito, é um anexo muito... Ele tem que estar no presumido. Ele vai para o presumido. Ele vai para o presumido de uma maneira... Agora, qual é talvez, na minha concepção aí, o que ele pode melhorar ao longo do tempo? É verticalizar mais as operações. Talvez ele ficar com a distribuição para ele, que é um outro desafio. Distribuir é outro desafio. A produção parte ficar com ele. Né? É difícil ele vai deduzindo ali e vai fazendo o combo dele. Né? É difícil competir com a China. É muito difícil competir com a China, por exemplo, no mercado da moda. Enfim, mas talvez ele garantir a qualidade de produto, padronização, talvez seja um caminho. Né? Enfim, aí é cada negócio. O varejo é muito amplo. Total. E a gente tem trazido sempre alguns temas que a gente fala que a gente aprende com os erros dos outros, que é muito mais barato do que com os nossos, né? E conta aí algum erro que você vê muito empresário cometendo, você fala, cara, isso aqui é recorrente. A cada
100 clientes que vêm para cá, 50 estão cometendo um erro muito similar que a gente sempre ajuda ali a corrigir num curto espaço de tempo. O Brasil não tem uma educação básica voltada para o empreendedorismo, né? Isso aí é um grande problema. E aí o empreendedor, ele começa a abrir o negócio só com a veia empreendedora, né? E contínuo, com uma ideia, vezes muito brilhante, com um sonho. Mas o grande problema é que ele abre uma empresa sem se preocupar de quem ele compra, como ele compra, se ele compra importado, se ele compra do Brasil e para onde ele vende. Ele não olha para isso. Ele pensa o seguinte, eu tenho uma ideia, eu vou montar um concorrente aqui de biquínis, sungas, roupa de praia e vou vender. Agora, de onde ele compra? Como é que é a embalagem? De onde vem a embalagem dele? Como é que ele dá a característica na embalagem dele quando ele compra? Então, quando você vai somando os pequenos erros de por que ele compra, de quem ele compra, de onde vem a mercadoria e para onde ele vende, muda toda a estrutura. Muda o jogo. E acho que outro erro muito comum é como ele vem com esse sonho, começa e não tem esse planejamento quando começa a crescer. E aí começa a crescer na gambiarra e quando o negócio sai do âmbito amador para virar profissional mesmo, ele tem que organizar um monte de coisa ou vai crescendo assim e fica torto lá na frente. Né? E quando ele está crescendo, né, a primeira ideia que ele tem é quando o varejo, por exemplo, é físico, né, ele já pensa, eu preciso ir para o digital. Tem muitas empresas que já começam no digital, mas na maioria começa no físico e depois vai para o digital. E ir para o digital é outro game. Aí pensa, onde é que eu vou colocar o meu e-commerce? Meu e-commerce vai sair da minha loja? Vai atrapalhar a minha estrutura de loja, o meu estoque? Eu vou ter um estoque regulatório? Qual é o meu público-alvo de venda? No e-commerce é Brasil, né? E aí, de onde vai sair minha mercadoria? Se sair do Rio de Janeiro, eu tenho uma tributação. Se eu sair de Santa Catarina, do Espírito Santo, eu tenho outra. Aí eu tenho uma questão de logística. Para onde eu vendo mais? Para onde eu vendo mais. E aí tem que fazer conta. Então, planejar o próximo passo é muito mais do que só na veia empreendedora. Só dar o passo. Só dar o passo. A gente teve, se não me engano, no governo Temer, a permissão para quarteirização da atividade fim, né? Onde, por exemplo, a gente tem lá funcionário numa empresa do presumido, que tem uma alíquota muito maior, você consegue alocar os funcionários numa empresa no Simples e que ela preste serviço, atividade fim para a sua empresa principal. Essa é uma grande mudança que muitos ainda não fizeram. Na parte da análise tributária, na eficiência, vocês olham esse tipo de coisa também, né? A gente olha também, evidentemente, que qualquer processo ou movimento de planejamento tributário ele tem que ser muito bem pensado e muito bem estruturado. Ninguém pode sair a partir dessa conversa, eu vou terceirizar. Vou fazer também, vou terceirizar. Não, você precisa ter cautela, você precisa ter um contrato, você precisa ter um propósito negocial. Se você não tiver um propósito negocial, que é uma frase, vou chamar assim, para leigo, muito batida no CARF, que é o Conselho de Contribuinte da Receita Federal. Se você não tiver propósito negocial, é paulada. Entra auto de infração. Então, se não for bem pensado... Legal. Pode complicar. Se for bem pensado, vai te representar um ganho de pelo menos uns 20% sobre o valor da tua folha de pagamento. Mas precisa muito ser bem pensado. Isso é legal, porque às vezes o cara escuta a missa lá, não sabe de onde é e vai fazer dentro de casa. Então vou fazer, pode botar no Simples, abre uma outra empresa aqui, em nome de alguém, bota... Tem que ter uma estrutura para não ser... Eu vi lá naquele podcast, gente. Não, o Michel falou que é só... tá aqui para isso. É só transferir os funcionários para uma empresa do Simples. Cabe também, Michel, até na empresa do lucro presumido. Por exemplo, exemplo clássico. A gente já fizemos vários projetos como esses. Exemplo clássico é supermercado. Se você frequenta o supermercado, você vai identificar que, por exemplo, nas grandes marcas, você já tem colaboradores dentro da unidade com outro uniforme. Sim. Eles são terceirizados. Pago o supermercado assim. é lucro real, a margem apertadíssima, cada vez mais apertado. Aqueles colaboradores, eles fazem parte do mesmo grupo econômico do supermercado, só que eles são tributados no lucro presumido. Isso é clássico também. Então, no lucro presumido, ele continua tendo
a despesa do INSS patronal, que é pesadíssimo, em torno de 26,8% até os 28,8% sobre a folha de pagamento. Você vai falar, mas de onde ele ganha? Ele ganha porque dentro do supermercado não se toma crédito de PIS e COFINS sobre folha de pagamento. Mas quando eu terceirizo parte da mão de obra, ela vira insumo. Ele vira insumo. O funcionário da minha empresa não é insumo. Triste isso, né? Mas o terceirizado é insumo. E ainda vou tomar crédito do imposto de renda, para imposto de renda e contribuição social, ou seja, eu pago numa ponta 16,33%, tendendo a 19%, e tomo crédito de 43%. Muito bom. Isso é sensacional. Precisa fazer com cautela, precisa fazer com inteligência, precisa fazer com a pessoa certa. Pô, muito legal. A gente fala, no Brasil tem uma máxima que nem o passado é certo, né? Até o passado é incerto. A gente tinha decisões tomadas em julgado transitado que depois o STF voltou atrás, você acorda de manhã com uma dívida de 15 anos atrás porque o cara decidiu que a partir de agora o que você pagou lá atrás é inválido, né? Lá atrás nós decidimos, mas agora reavaliamos, pensando bem, o que estava lá atrás já não vale mais. É isso. Isso acontece. Até no Brasil até o passado é incerto. E teve a discussão da tese do século lá, do PIS e COFINS e tal, a base de cálculo. Existem várias teses, né, que transitam no Brasil e tendem a ter alguma solução no curto prazo, também junto às federações, né, as federações de comércio e tal. Vocês estão muito ligados nesse ponto e sempre tem a alertar, pô, você é do ramo tal, cara, tem aqui um transitado julgado, você tem como retroagir 5 anos, 10 anos, tem isso também? Temos. A gente tem um braço jurídico via um dos nossos sócios, né? E a gente sempre sugere que toda e qualquer tese você entre com algum processo, porque pelo menos você garante a prescrição. Uhum. Tá? Então, nós tivemos ali a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Isso aí já aconteceu e, paz, muita gente ainda não faz. Tá? E tem, por exemplo, através de sindicatos, através de algumas instituições, que você consegue retroagir muito mais do que 5 anos. Enfim, então esse é um ponto. Agora, há uma discussão, por exemplo, da exclusão do PIS e COFINS da base do ICMS. O contrário. Porque, enfim, em tese, a teoria é a mesma. Uhum. Qual a sugestão? Entrar com o processo e vamos ver que bicho vai dar. Eu, particularmente, aí confesso que essa exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, eu mesmo não acreditava muito nela. Como acreditava em outras teses que não deram em nada. Isso acontece. Então, no Brasil, tudo é incerto, inclusive o passado. Mas eu sugiro que as empresas fiquem atentas, né, para novas teses. Essa, por exemplo, é uma delas, eu já dou esse spoiler. Também teve uma decisão recente, que é a exclusão do DIFAL da base de cálculo do PIS e COFINS. Esse é um tema legal, porque tem muita gente que paga DIFAL no e-commerce, nessa transação. O STJ já decidiu, né? E a Receita Federal ainda não abarcou. Uhum. Olha que loucura. Brasil. Né? Então, as empresas precisam pleitear o seu direito. Então, eu tenho uma decisão do STJ. Né? Ela vale para todo mundo? Não. Ela vale para aquela empresa, a menos que tenha repercussão geral e você entre com uma ação. Jurisprudência. Exato. Agora, eu tive uma decisão para aquela empresa XYZ, ela é igualzinha a minha. Posso ir fazendo? Não. Você não pode fazer, usar do artifício de uma terceira empresa usando para a sua. Né? Fazer justiça com as próprias mãos. Você não pode. Né? Você precisa entrar com a sua ação para você ter o teu pleito atendido. Pô. E a gente tem na moda, a lei da moda, que é uma lei de ICMS, você paga 2,5%, dos quais dos 2,5%, 1% é do FECP, 1,5% que depois veio a ser mais 1% do FECP, e aí é isso. Quem não está atento a isso paga 3,5%, quem está atento entra com um mandato de segurança e consegue reduzir para 2,5%. Bar e restaurante, como a gente já falou aqui, tem essa redução. Vocês atuam muito também no ramo de food, como esses parceiros que eu já mencionei. Vocês conseguem abraçar uma grande franqueadora, defendendo os direitos dela, né, o olhar contábil e a redução dela, mas vocês também conseguem pegar os franqueados? Como é que é esse olhar interno? E se eu sou um pequeno franqueado, eu tenho um orçamento para estar na BWA ou tem que ser só um grande franqueador que vai conseguir pagar ali ou ter um bom parceiro inteligente, tributariamente falando? Não, a gente consegue abarcar a franqueadora, normalmente são grandes empresas, mas as franqueadoras, elas também dão uma espremida na gente, porque ela quer que a BWA atenda para a gente ajudar o franqueado nela com eficiência,
mas ela também tem um compromisso com o orçamento do franqueado. Então, normalmente, a gente já acerta com a franqueadora uma tabela de preço e super atende a preço de mercado, nada fora da normalidade. Do que ele vai encontrar no mercado, né? Nada fora da normalidade. Porque isso é legal. Desculpa, eu vou cortar. Isso é legal. Mas o bom é que quando a gente trabalha, por exemplo, para uma marca e a gente consegue atender vários franqueados, a dor daquele franqueado normalmente é a mesma. É a mesma. Então a gente consegue, com eficiência operacional, meio que padronizar o atendimento. É o mesmo software, a gente consegue importar e exportar das mesmas plataformas e isso faz com que a gente consiga ter um ganho de escala. Uma grande escala. A gente trabalha no food, mas, por exemplo, a gente trabalha muito forte para a rede Boticário, Chili Beans, Adidas, enfim, Leves, enfim, várias outras grandes marcas do varejo, a gente atende a franqueados, Hering, enfim. Tem... A nível de negócio, já que a gente entrou nesse mérito, quantos clientes hoje a BWA tem globalmente, literalmente, né, que vocês atendem? Você falou um pouco sobre 420 colaboradores hoje internos, fora os parceiros e os escritórios que atendem junto. Como é que é a estrutura, né? Os escritórios que vocês têm, os clientes que vocês atuam, tem todos os ramos, além de todos os estados? Eu não vou dizer todo, vou respondendo de trás para frente. Que todos é muito, né? Todo mundo é muita gente. Todos é muita coisa, né? Porque, enfim, a cada dia que passa a gente descobre um tipo de operação que a gente nem conhecia, né? Enfim, então, mas normalmente a maior parte das atividades a gente atende, né? Nós temos escritórios com pessoas no Rio, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Norte e Pernambuco. São 5 escritórios operacionais. Os outros escritórios são escritórios voltados mais para a área comercial ou legalização, que não deixa de ser operacional, mas uma estrutura bem menor, né? E aí, dentro dessa cadeia de 420 colaboradores, a gente tem pessoas especializadas mais no varejo, pessoas especializadas no food, que embora seja varejo também, mas é um ramo bem um pouco diferente, enfim. A gente tem uma turma especializada na área de supermercados, transportes, enfim. E aí a gente trabalha muito por célula. E aqui no Rio, localmente, a gente está no Rio agora, os principais clientes que vocês atendem falam assim, pô, eu conheço fulano, vou ligar lá para saber se o que o Everton está falando é verdade. A gente falou de alguns aqui, mas os que você lembra por alto, que seria legal de trazer como clientes, amigos que... E convidados para o nosso podcast. E convidados também do podcast. Por que não, né? Por que não? Bom, falando do food, por exemplo, a gente atende o grupo Gitan, que compõe as marcas Spice Fish, Pozi, Oia, Pitch. Adoro. Olha, legal. Chegamos lá essa semana. O Leonardo, Rezende e o Fábio, ótimos convidados, hein? Sim, estão na lista, já falou com eles. Legal. São clientes nossos, né? Tutinhoque, aí vão Grupo Rão, Suburbanos, O Burguês, enfim, putz, muita gente. Lamole. Esquecer alguém vai ficar, pô, você não falou de mim. Grupo Billy the Grill, que é o Grupo Alento, enfim, tem uma turma grande aí, espero não ter esquecido de ninguém. Dos amigos. Pelo menos os amigos. Né? Pelo menos os amigos. Indo para a área do varejo, por exemplo, a gente atende a Vila Borghese, Zinzane, enfim. Indo para a área de prestação de serviço, um dos grandes escritórios de advocacia, que é o Chalfin, Goldberg, Van Boehm Advogados, é um cliente nosso, Cavalcante Ramos Advogados, também é um grande escritório, enfim. Tem muita gente. Tem muita gente. E pensando em futuro, né, reforma tributária vem aí, vai mudar muita coisa, inteligência artificial vem aí dando muito ganho, otimização. Vocês têm uma equipe grande, acho que a grande complexidade também é trazer mais gente boa, treinar. Não sei como, não entendo do turnover da contabilidade, turnover do varejo é uma dor de cabeça e a gente tem que estar sempre treinando e trazendo. Mas vocês cresceram junto fusão aquisição e trazendo bons parceiros. O que é o futuro da BWA? Né? O que vocês olham como um target para daqui a 3, 5, 10 anos? Acho que o desafio de pessoas ele é universal. Eu acho que ele não está segmentado, Michel. A gente vive também o mesmo desafio, né? Acho que as gerações, as novas gerações, elas hoje têm muito mais pressa do que, por exemplo, eu tinha lá atrás. E talvez se eu tivesse a pressa que eu tinha lá atrás, eu não estava aqui hoje. Enfim, estava certamente por um outro caminho. Então, acho que o grande desafio é trabalhar com essa nova geração, né? Mas, sobretudo, criar uma máquina de encantamento de pessoas, né? De modo com que a gente tenha uma maior fidelidade. Só que, obviamente, você precisa de um plano estruturado. Eu acho que o maior desafio é estruturar um plano de capacitação de pessoas, mas também fazer com que a nossa empresa ela seja cada dia mais sexy, mais atrativa
e que crie também não só para atração, mas também para retenção. Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir crescer num mercado complexo como é hoje, mas, sobretudo, também crescendo com pessoas e fazendo com que pessoas cresçam junto com a gente. É isso, ser atraente, né? Porque sair daquele lugar do tipo... Desse estereótipo, né? De contabilidade, um lugar antigo no papel. E aí eu acho que a tecnologia vem para agregar, vem para trazer para esses jovens se sentir. Assim, tem uma frase, eu amo o Carlos Ferreirinha, que ele é um consultor do luxo, e ele fala assim que de todas as crises que a gente vive, a climática é muito severa, mas a pior que a gente tende a passar é a crise de abastecimento de mão de obra, que são pessoas. Né? É gerar o interesse nessa nova profissão, seja do contador ou até mesmo do médico, do advogado, da costureira. Acho que é com certeza um grande desafio que todas as áreas estão passando e tem como... Sem dúvida, e é histórico, né? Na década de 70, 80, cada família, vamos dizer, produzia 3, 4 pessoas, né? Hoje, um casal normalmente quer ter um filho quando... E um pet. Ou vem, só o pet. Exato. Então, a tendência é que no futuro, ainda mais, a gente tenha uma escassez de mão de obra. E aí entra o que a tecnologia pode nos ajudar, né? Como inovar em qualquer dos mercados, né? Trabalhando com mais tecnologia, inovação e menos mão de obra. Esse também é um baita desafio. Total. A gente estava comentando antes de começar o episódio sobre a presença da BWA em eventos de empreendedorismo, eventos de negócio, podcast. É de fato engraçado. Eu tenho um amigo que sempre que me encontra e fala assim: Michel, você é o cara que consegue fazer um evento e o patrocinador ser um escritório de contabilidade ou de eficiência tributária que é muito disruptivo. Você não costuma ver. Você vê banco, você vê CRM, você vê, enfim, fornecedores do varejo na cadeia de e-commerce, mas escritório é difícil. Como é que vocês tiveram essa visão de inside sales, de trazer um patrocínio para aparecer e vender a ideia da eficiência tributária como um todo? Por que vocês fizeram isso e como é que vocês veem isso internamente? Bom, nada tão programado assim, né? As coisas vieram acontecer. Né? Nós temos uma métrica, Michel, que 90% das empresas que nós atendemos com diagnóstico, a gente identifica alguma oportunidade tributária ou que gera algum risco fiscal. Através desse caminho, nós identificamos que tem muita gente que trabalha atabalhoado e a gente precisa atender essas empresas, a gente precisa atender a esse público. Então, o crescimento da BWA vem através disso e a gente precisa educar o empresário para ele olhar para essa perspectiva. Porque o nosso trabalho é muito educacional. Porque se você não souber que existe oportunidade, eu não vendo. Eu não entrego. Eu preciso trazer, aguçar essa ideia da educação e de conhecer minimamente o meu segmento e as oportunidades que esse segmento me gera. Então, se você está ouvindo isso, você ouviu que ele falou que 90% das análises tributárias tem uma oportunidade ali. Então, quando a gente bota o QR Code da BWA, que você ganha uma análise de graça, entre em contato, porque tá deixando dinheiro na mesa. Oportunidade, QR Code vai estar aqui. Agora, não sei como que eles vão fazer isso, mas eu pedi de colocarem aqui. Isso é legal, porque a gente sempre começa falando sobre isso, né? Quem está assistindo a gente ganha e coloca o QR Code na tela. Eu tinha anotado para a gente colocar no final, inteligentemente puxou já o assunto. E quando eu falo, eu explico um pouquinho, mas você, melhor do que ninguém, vai conseguir explicar o que todo mundo que está assistindo a gente ganhou, tem acesso, né? É um serviço que é cobrado 3 a 5 mil reais por empresa, dependendo do tamanho dela, que a gente faz esse benefício para que você tenha acesso. Como é que funciona essa análise? Como é que ele imputa os dados da empresa, acessa ao KNAI? E esse é um compromisso, né? A pessoa recebe parte disso, faz o que quiser, não faz nada. Exatamente. Como é que funciona isso? Que a gente pode até depois pegar esse corte e colocar lá quando a gente falar sobre esse brinde, esse benefício. O diagnóstico ele consiste na gente fazer uma análise de auditoria fiscal, trabalhista e contábil por amostragem. Normalmente nós fazemos 3 meses de operação. A gente avalia as oportunidades encontradas ou até riscos tributários ali. A gente pega essa análise, se a gente identificar que tem mais oportunidades, a gente expande até 1 ano de análise. E aí a gente traz isso dentro de uma apresentação, normalmente apresentada por um dos nossos sócios. Eu normalmente apresento também o diagnóstico.
A gente leva ali as oportunidades e riscos e o empresário avalia se segue com a gente fazendo algum tipo de trabalho ou não, ou se ele vai pegar aquela informação, vai arquivar e vai trabalhar com o parceiro dele, ou se ele não está pronto ali para aquele momento. Normalmente a gente faz um segundo movimento, que é atender ali para resolver aquelas demandas. E que não necessariamente nesse primeiro momento ele precisa sair da contabilidade que ele está, né? Acho que também fica... que eu sinto que dá talvez aquela preguiça. Ah, não, cara, não quero mexer nisso agora não, que eu não vou ter tempo. Mas ele tem análise, ele pode, em conjunto, trabalhar, né? Assim, esse trabalho ele pode acontecer em conjunto com o parceiro atual. Isso não é problemático, até mesmo para quem tem contabilidade interna, também pode fazer esse trabalho com a gente. É um trabalho via parceria. E depois surge uma nova parceria, que é o trabalho de compliance, da gente fazer a revisão, o acompanhamento. Qualquer benefício fiscal ele não nasce na noite para o dia. Você precisa fazer um trabalho de médio e longo prazo para chegar lá. O trabalho da reforma tributária também, de preparar as empresas para a reforma tributária, isso vai começar agora. Né? Você precisa começar a pensar em preço, você precisa começar a pensar em custo, de onde compra, para onde vende. Né? A gente precisa começar a tratar disso. Então, não necessariamente você precisa romper com o teu parceiro, tá? É livre. E a gente pode fazer o trabalho de maneira isolada. E tem muito daquilo assim, né? Pô, mas o que meu contador vai achar se eu pedir essa documentação para ele? Será que ele acha que eu estou duvidando dele? Ou o contador também, eventualmente, pode se sentir... mas será que ele vai ver alguma coisa que eu estou fazendo errado? Será que, não dei tanta atenção no último ano, ele vai pegar algum erro? Cara, você que é empresário é o principal responsável pelo seu dinheiro e pela eficiência do seu negócio. Então, tome a coragem de fazer o diagnóstico quando a gente bota aqui, para que de fato você entenda se você de fato está pagando muito, muito imposto, se você consegue readequar isso, se você consegue reaver isso. Então é uma dica /conselho/ vem comigo, que você vai estar bem assessorado com a BWA e, enfim, através do nosso podcast. Eu tinha uma outra pergunta falando sobre um dos benefícios que a gente tem, mas agora eu não vou achar. Considerações finais aqui que a gente tem para quem está ouvindo a gente, para que tenha, enfim, alguém que está vivenciando alguma dor tributária ou alguém que ouviu o podcast e teve uma sacada. Como é que você acha que ele deve agir, atuar? Enfim, dá um recado aí para esse empresário que ou está bolhado ou está crescendo e precisa estruturar o negócio dele. Eu acho que o empresário que está crescendo, ele está preocupado com estrutura, equipe. Ele normalmente não está muito preocupado com o imposto. Então, o convite que eu faço é exatamente para não se preocupa com o imposto. Traz a gente para fazer uma análise e a gente faz isso por vocês. Tá? Então, o empresário não precisa se debruçar em leis, decretos, portarias, nada disso. Ele precisa só ter um parceiro ideal, um parceiro correto, para estar do lado dele, caminhando por essa linha da DRE, que é tributo. O resto, ele toca sozinho, ou ele toca com outros parceiros. Mas eu acho que ele precisa olhar para o mundo tributário, mas com um olhar de indignação. Porque, polêmico, mas para mim imposto é roubo, e a gente precisa diminuir esse roubo. A gente precisa diminuir esse rombo. Tá? Concordo pra caramba. Então, assim, eu acho que ele precisa olhar para essa linha com indignação. Eu lembrei o que eu ia falar sobre e-commerce. Só para a gente finalizar, porque muito não, né? Eu voltei da NRF agora e não existe mais a distinção de físico e digital para o varejo, né? Tudo é omnicanalidade, é o phygital. A gente vê hoje uma geração que não vai distinguir entre comprar uma skin de R$100 ou comprar uma blusa de R$100, se essa blusa de R$100 ainda existir, né, no futuro. Onde futuro existe. No presente mesmo. Como se alimentam, onde moram. Mas quem tem um e-commerce e vende para outros estados, você citou esse exemplo, e eu trago esse exemplo porque todo mundo passa por isso. Tem que pagar o imposto estadual na onde é a remessa, tem que abrir uma contabilidade regional para cada estado para destacar lá esse imposto. Como é que é o olhar macro? Óbvio que cada caso é um caso. Como é que é o olhar macro para vocês, para quem tem um e-commerce hoje? Eu acho que para quem está começando um e-commerce, eu acho que é muito mais uma questão de teste. Tá? Então, ele pode testar da loja dele, porque ele não sabe o volume de venda. Testa, faz um MVP dentro da operação dele, sem grandes investimentos. Mas pensa, começou a crescer o e-commerce, já chegou ali representando 10%, 15%, ele precisa olhar para o e-commerce com
para fins contábeis e tributário, ele precisa olhar como um outro negócio, porque de fato no tributário é um outro business. Normalmente, hoje, o melhor estado para se implantar um e-commerce é o Espírito Santo, através do Compete. Tá? Isso não é regra geral. Agora, se você está no Rio de Janeiro e toda a tua venda trabalha Rio de Janeiro, não faz sentido você fazer uma transferência de mercadoria ou comprar, enfim, para a mercadoria e voltar. Só em termos de logística, você mata a tua operação. Então, você tem que pensar muito mais do que de onde você compra para onde você vende. Mas eu faria o primeiro teste dentro da tua operação local e depois pensaria no segundo movimento para a gente também não fazer um grande investimento e o e-commerce ainda está engatinhando. E a outra pergunta que eu tinha anotado aqui é sobre limite do Simples, sublimite do Simples. Há uma polêmica federal, estadual, tende a aumentar, mas não aprova esse aumento. Qual é a hora, não só quando você estoura o limite do Simples, mas qual é a hora que você acredita que seja o ideal para o empresário começar a analisar se o Simples é o que de fato compete a ele, ou se ele está pronto para ir para um lucro presumido, ou se ele estrutura uma do lucro presumido com lucro real, já que a polêmica do sublimite dos 3,6 milhões ainda está em discussão sobre Estado e Federação? Bom, excelente. Aí depende... Vamos lá. Vamos do zero. Não dá nada para generalizar, né? Depende de situação para situação. Né? Normalmente, uma empresa que chega ali no sublimite do... Desculpa, depois vocês cortam ali. Eu esqueci então a primeira pergunta. Sublimite do Simples, Federação e ainda bem que não é ao vivo. Não, isso é tranquilo. Vamos lá. A gente corta e volta daqui se quiser, ou se quiser dar naturalidade do assunto. A sublimite do Simples Nacional... No tempo, 11h27. Esse momento pra gente fazer o corte? Essa minutagem, não foi legal porque eu me perdi aqui nas duas perguntas. São duas perguntas. A primeira é a polêmica em relação ao sublimite do Simples, né? A federal e estadual, e muitos franqueadores vivem isso. E depois qual o momento ideal para esse empresário sair do Simples e assumir a postura do presumido do lucro real? O governo veio falando ao longo dos anos, né, através de outros interlocutores, que haveria um aumento no limite do Simples Nacional. Bom, isso não aconteceu. Inclusive, agora com o projeto de reforma tributária, eu acho que isso vai estar enterrado por um bom tempo. No longo prazo, é inevitável, com a inflação que a gente vive hoje, que ele, cada vez mais, esse Simples Nacional, ele vai perdendo força, porque é natural que uma loja que vendia 200 mil, no ano seguinte ele vai passar a vender, se nada acontecer, minimamente, inflação. 8 a 10%, vai. Pelo menos. Você não sendo otimista, vai? Pelo menos. Isso sem ter ganho real nenhum, só exato, só mantendo o preço adequando a inflação. Né? Então é natural que cada dia mais a gente diminua esse cobertor. Né? Acho que no tempo vai acontecer alguma coisa, mas hoje, com a reforma, eu acho que a bola da vez é a reforma. Tá? Eu acho que todo ano o empresário precisa receber essa conta. Planejamento do Simples Nacional, presumido e real. É natural, a margem do varejo cada dia mais tem apertado e espremido. Né? O que precisa ser avaliado qual é o custo dessa minha operação no presumido ou até mesmo no lucro real. Se eu estou com uma margem tão espremida, ou se eu tenho algumas operações que hoje só me geram uma melhoria ou brand, será que essa operação não vale a pena estar no lucro real? Será que não vale a pena eu me organizar para que essa operação vire lucro real? Então, esse é um ponto importante. Mas o empresário, todo ano, ele precisa fazer conta. Tá? Porque ele se atém muito à questão só do faturamento bruto. Né? Eu estou no Simples Nacional, tá bom, tá, mas ele tem que entender que ele pode ter alguns outros benefícios nesse encontro da eficiência tributária e que isso tende a acabar em um curto espaço de tempo. Se o cara abre mais uma loja, tem que abrir o nome da prima e o nome da irmã, aí já pega o nome da empregada, aí se torna uma bagunça que não se torna uma empresa vendável num longo prazo e ele acaba se virando refém de uma situação desnecessária. Então é o que você falou, todo ano, está chegando no final do ano, você vai fazer o seu orçamento, ou deveria fazer o seu orçamento. Eu acredito que deva também olhar a questão tributária e societária, obviamente, porque está envolvida em relação a isso, para que haja uma adequação ideal, né, desse ponto. O varejo do passado não é o varejo de hoje. Muito menos vai ser o varejo do futuro. Do futuro. Então, o que se fazia antes de
dezenas de empresas no Simples Nacional. E hoje o governo ele consegue monitorar, porque para onde vai a distribuição de lucro da loja que está no nome da prima? Uhum. Né? Esse é um ponto importante. Para onde vai? Né? Como é que você faz um valuation do grupo? O fiscal de CMS, quando vai na tua loja, te entrega uma intimação, ou que você recebe lá através do DEC, ele sabe que você tem uma loja aqui, uma loja na Barra, uma loja no Via Parque, uma loja no Barra Shopping, ele sabe que a marca é a mesma. Se você não tem um contrato de franquia, se você não tem um contrato de licenciamento, como é que você abarca isso? E outra, é quase pouco provável que você consiga manter toda a tua operação pagando as contas de cada uma das operações. Você faz uma operação intercompany, caiu por terra. Já era. Então, e aí volta o possível monitoramento do Pix. Se você transferiu recurso ou do TED, de uma para outra, ou até mesmo para a pessoa física, já há um pagamento de dividendo para um sócio oculto. Então, eu acho que o varejo do futuro, ele precisa ser melhor pensado na tributação. Não tem mais margem para... Não tem mais margem para o amadorismo. Eu concordo super. Cara, esse episódio, a gente às vezes fala, pô, vai ser um episódio que a gente vai falar sobre assuntos que as pessoas não vão entender. Cara, ficou muito didático, ficou muito bom. Acredito que quem está assistindo a gente tem muito conteúdo aqui. Assiste com calma. Você que está no carro dirigindo, chega no escritório, pare e anota o que você ouviu. Pega o telefone, anota aqui o QR Code que vai estar na tela, dá um alô nos caras, porque, de fato, eu fiz uma chamada na semana retrasada e falei assim, eu sei, você acha que está pagando muito imposto, né? E é natural, vai pegar todo mundo. Você que está rolando o feed lá, vai ver a minha cara, a cara da Sharon falando que você está pagando muito imposto, você vai se identificar e existem algumas maneiras de você conseguir otimizar, reduzir, melhorar, criar, de fato, eficiência tributária dentro da sua operação. E eu sei que a cabeça dá uma fritada, assim, que a gente tá aqui conversando, eu começo a anotar e pensando em tudo que a gente, como empresário, tem para fazer, pode fazer, né? Quais gatilhos, mas ao mesmo tempo dá quase um taquicardia, assim, uma síndrome do pânico, porque a gente é empreendedor e a vida tá ali acontecendo, a gente tem que lidar com muita coisa, mas para isso temos soluções, como a BWA, porque a gente sabe que a gente não dá conta, que o cobertor fica curto, eu que sou mãe, mulher, tudo isso, empresários com todas as coisas envolvidas, então, cara, é muito importante, conversas assim, que a gente frita a cabeça, mas tem que botar na ação, né? É isso. Obrigado, Everton. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Rafael lá da Argentina, que é parceiraço. Eles têm um time, cara, que realmente a galera é faixa preta. Eu curto muito trocar com vocês, ter vocês. É um prazer muito grande ter vocês aqui no podcast. E eu faço questão de ser um parceiro de muito tempo, porque admiro o trabalho, a execução, mas o profissionalismo e as pessoas que estão envolvidas. Então, vocês têm muito mérito no que vocês estão construindo. Obrigado e parabéns. Obrigado. Eu que agradeço o espaço para a gente trocar uma ideia super difícil, né? Porque é um tema complexo e tentamos trazer aqui de uma maneira mais natural, mais limpa, enfim. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns, o podcast está maravilhoso. Sou super fã. Tamo junto. Super obrigado. Valeu. Então já sabe, acompanha, toca sininho, se inscreve, me siga o canal, eu sou Sharon Zulay. @michel.tawil, quer mandar o Instagram? Everton Generoso Assunção ou @SomosMWA. Que vai estar aqui no comentário do podcast. E nosso Instagram, aquele podcast. Toda terça-feira, vídeo novo no canal. Então, você que está aqui ligado na gente, meio-dia, são agora meio-dia, ou na hora que você está assistindo, a hora que for. Acompanha toda terça-feira que tem vídeo novo e cada dia melhor. E vem com a gente. Tamo junto. Valeu!